Olá pessoal, aqui é o André Lima e hoje eu tenho uma pessoa aqui para entrevistar, a Estela Mar. Ela postou um comentário no Facebook quando eu escrevi um texto sobre emagrecimento, sobre autossabotagem, e ela relatou que perdeu 18 quilos em 5 meses e o melhor de tudo, ela conseguiu fazer isso sem sofrimento nenhum. E aí ela vai contar um pouquinho como é que isso foi possível, como é que ela conseguiu, como é que a técnica da EFT ajudou também ela a chegar nesse resultado. Olá, Estela, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui compartilhando um pouquinho do que você aprendeu com a minha audiência. Certamente o que você tem para falar vai ajudar muitas pessoas também a se ajudarem. E eu queria saber primeiro, antes de você começar a contar a sua história, como foi que você me conheceu, como foi que você conheceu meu trabalho e a EFT? Tá. Eu conheci os seus textos no Stum, Somos Todos Um, e aí eu me cadastrei no seu site e recebia, né, os seus posts semanais, né? E quando você abriu um workshop aqui em Brasília em 2011, aí eu me inscrevi e fiz o curso com você. Na Legal. época era a prosperidade financeira. Uhum. Ok, então você conheceu nessa época e deve ter se auto-aplicado algumas vezes. Como é que foi? Você já começou aplicando muito EFT, você deixou para depois, ficou sabotando? Como é que foi o processo? A sabotagem foi quase automática. Fui chegando em casa praticamente guardando a apostila, né? Até que no ano passado eu estava num processo assim de se, me sentindo muito dormindo, né? Sentia muitas dores no corpo e um dia acabei aplicando o FT para insônia. E com isso acabou, né? Vindo de, acho que eu chamo de bônus, né? Acabei me libertando também de uma dor nas costas que eu sentia a minha vida inteira, desde a adolescência, eu tenho, né, problema na coluna. E de lá para cá, então, nunca mais precisei tomar remédio para dor, graças a Deus. Eu tomava praticamente todos os dias. E quando eu percebi que realmente foi tão efetivo para me curar da insônia, que eu usei para a obesidade. E aí, assim, minha mente foi se abrindo. Eu realmente fui aplicar tudo que eu tinha aprendido nesses anos todos tentando emagrecer, todo o conhecimento, né, sobre alimentação, né, o que deve fazer, o que não deve, e mudei completamente minha alimentação, né, assim, de uma forma muito tranquila, assim, não tive, né, talvez no primeiro mês eu fiz dieta, e depois ficou assim uma coisa muito natural mesmo. Hoje é meu estilo de vida mesmo, não consigo me alimentando de forma diferente, não consumindo, né, as coisas saudáveis que hoje eu gosto de consumir, que antes eu não consumia, né, e uma série de outras coisas também, tomar água, né, acordar mais cedo, me movimentar. E me conta um pouquinho como é que foi a questão do peso, né? Quanto é que você estava pesando antes? Você já tinha tentado fazer regime? Me conta um pouquinho a história do seu peso, então. Problema com peso sempre, a vida inteira, desde menina, né? Realmente a coisa se agravou muito. Eu cheguei a pesar, estava com 111 quilos. Né? E como eu já, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar e estou aqui nessa situação. Aí fui usar o EFT para a obesidade, né? E começou a acontecer naturalmente. Eu não fiquei ansiosa, esperando, e foi acontecendo. Quando eu vi, uma semana depois, eu já tinha, assim, emagrecido uns 3 ou 4 quilos em uma semana. Vamos lá. Então você me relatou que acho que as coisas foram acontecendo
e você perdeu 3 quilos na primeira semana. Mas como assim as coisas foram acontecendo? O que é que foi acontecendo depois que você aplicou? Eu resolvi fazer alguma coisa, né? Mudar a alimentação. Ali já estava prontinho, eu só pegava, colocava na bolsa e lá no trabalho, nos horários, né, dos lanches, já tinha um lanche pronto. Né? Então tudo isso ajudou. Então coisas que eu não fazia, eu achava que era difícil, que era trabalhoso, né? E nunca fazia. E agora não, agora realmente mudei os lanches, né? Mudei realmente a alimentação, fiz muita substituição saudável e assim, realmente sem sofrimento nenhum. Não tenho restrições, apenas com coisas que me fazem mal, né? Os derivados de trigo, de leite, mas não é todo mundo que tem esse problema. Realmente eu evito, né? E assim, estou indo realmente e tentando ler muito sobre o assunto de alimentação saudável, de alimentação desintoxicante, né? Então a gente começa a estudar mais interesse por isso. Né? Você começa a buscar mais. E isso realmente tem ajudado muito. O FT despertou essa vontade minha de realmente tentar estar fazendo sempre o que é certo. Para eu manter o meu peso, quer dizer, para o peso, né, que eu tinha antes, pelo menos. E me fala uma coisa. Realmente de forma muito tranquila mesmo, né? Então, eu acho que cada pessoa tem que saber o que ela precisa fazer para emagrecer. Cada um, eu acho que vai ser de uma forma diferente. Alguns devem ter algum problema de saúde, de repente tem que procurar um profissional. E o EFT te ajuda você a não ficar enrolando. Você acaba indo, acaba fazendo. Outros precisam apenas realmente fechar a boca. Ou Então, fazer uma atividade física. Tá, deixa eu entender uma coisa aqui, pessoal, para ficar claro. Então, antes de você aplicar, você não conseguia fazer essas coisas que pareciam ser difíceis na sua cabeça, né? Se alimentar melhor, ter hora. E aí, quando você começou com a prática da técnica, esses pensamentos ou esses sentimentos sabotadores foram embora e aí você passou a ter horário, a se alimentar melhor, sem precisar ficar fazendo esforço para isso. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Parece muito pelo contrário. Ficou a gente organizando as coisas, fica tudo muito mais fácil. Quer dizer assim, então clareou, né? Não, como eu estava fazendo, realmente ficava difícil. Agora não. Com um pouco de organização dos nossos horários, fica muito mais fácil. Né? E a gente procurar sempre comer coisas que a gente gosta, saudável, né? Tem às vezes sabores diferentes que a gente não tem um hábito, gosta, mas não tinha um hábito de consumir com frequência. Quer dizer, tudo isso eu introduzi. Você acha que o seu paladar meio que mudou, passou a preferir coisas mais saudáveis e sem preferência mais pelas coisas de antes? Como é que foi isso? Sim. Eu comia muita massa. Né? Eu sempre fui apaixonada por macarrão. Mas, assim, hoje em dia eu não tenho muita vontade de comer, nem de fazer, que eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de receber os amigos na minha casa. Então, eu sempre fazia muita comida. Apesar de nunca comer muita coisa, nunca fui de comer demais, mas comia muito errado. E não comia coisas saudáveis, que eu acho que você pode comer, como se diz, né, os alimentos, né, que são as massas, os doces, você pode comer. Mas você tem que introduzir no seu dia a dia as frutas, os legumes, né? A água, que eu não tomava água. Vivia urinar, tomava água. Hoje em dia, não. Consumo muita água mesmo. Assim, é natural. Meu organismo sente muita sede e é de 3 litros a 4 litros de água todos os dias. O que eu sempre também explico para as pessoas é o seguinte, que o nosso corpo ele tem uma sabedoria do que ele deve comer, das porções que a gente deve comer, ele tem uma sabedoria inata disso daí.
Só que essa sabedoria, ela fica obscurecida por crenças, sentimentos negativos que a gente carrega, necessidade emocional de compensar certas coisas. E aí quando você limpa com EFT, vem essa sabedoria, quando você limpa essa negatividade que obscurece a sabedoria, o seu corpo volta, o seu corpo e a sua mente voltam para um estado natural de equilíbrio, e aí você passa naturalmente a ter desejo de se cuidar mais, a ter uma... sem fazer esforço para isso, sem ficar pensando, sem ficar se forçando a comer melhor ou a ter horário. Simplesmente isso vai acontecendo de forma espontânea e natural. E pode acontecer com você também até despertar o interesse de estudar mais sobre a área para você se cuidar melhor, né? E também, conversando com você antes da entrevista, ontem, né, a gente bateu um papo no celular, você falou que como foi que você aplicou a técnica? Você trabalhou as emoções que você estava sentindo? Você aplicou rodadas falando sobre obesidade? Como é que você fez? Eu fiz rodadas, né, sobre obesidade, né, como te falei, no ponto do karatê eu usei, né, obesidade mesmo, como você disse, genérico. Mas durante as rodadas com o bate-papo comigo, realmente eu fui bem profundamente no que, né, esse excesso de peso estava provocando na minha vida, né, o que o conhecimento que eu tinha, que eu não estava usando, né, eu já estava me deixando decepcionada comigo, né, a procrastinação, sempre deixando para amanhã. Conhecimento eu tinha bastante, porque são muitos anos tentando emagrecer, médico, nutricionista, tratamentos estéticos, tudo, né? Então, aos longos dos últimos 20 e poucos anos, 25 anos talvez, eu venho tentando, né, manter peso, emagrecer, né? Assim, eu sempre gostei muito de ler sobre alimentação saudável, sobre as dietas, o que funciona, o que não funciona, e não botava nada em prática, né? Sabia o que fazer, mas não fazia. E o FT realmente me libertou dessas amarras que me prendiam de não seguir em frente, botando em prática tudo que eu aprendi nesses anos. Muito bom. Teve uma questão também que você trabalhou, uma lembrança com a sua mãe também, teve uma questão assim, você pode contar isso? Sim, posso sim. Eu falava assim, gente, vou fazer dieta, mas se eu tirar o arroz, não tem como. Né? Porque eu achava que se não comesse arroz, estaria ofendendo a memória da minha mãe, né? Que é falecida há 22 anos, né? Ela conta que quando veio, né, da Bahia para Brasília, né, muitos anos atrás, e ela veio trabalhar, era doméstica, né? Trabalhava na casa de uma família e eles não faziam comida. Eles compravam marmita e não compravam para ela. Então ela comia só as sobras. E ela veio conhecer arroz aqui em Brasília, porque lá não existia. Então ela achava arroz uma coisa deliciosa. Então ela conta que ela juntava, né, o resto que tinha nas marmitas, inclusive os grãozinhos de arroz que caíam em cima da mesa, ela juntava na mão e comia. Então realmente era uma história assim, muito forte para mim. Né? Assim, eu achava que... Eu falei, nossa, minha mãe, uma pessoa tão batalhadora, tão bacana, né, passar uma situação dessa, e eu tenho hoje a vontade e eu não como, por quê? Né? Então, assim, eu vou comer, eu tenho que comer, é uma obrigação, eu já fazer como se fosse isso mesmo. E realmente, com a FT, um dia, né, eu tive o insight dessa coisa, Rosa. Não, porque a minha mãe passou, eu não preciso. Ela trabalhou muito para eu ter o suficiente e comer se eu quiser. Eu tinha a escolha, ela não. Né? Então ela trabalhou muito para que a minha situação fosse diferente da dela. Né? Então hoje eu tenho arroz, tenho
outras opções. Então, ela me proporcionou isso, né, com o esforço dela, com o ensino que ela conseguiu me dar, né, com a educação dela. E depois que você se libertou desse pensamento, você passou a comer menos arroz, não precisar mais comer como você comia antes? Foi isso que aconteceu? Eu como, não eu não como. Tem dia que eu como mais, tem dia que eu coloco no prato, comia, né, minha alimentação, quando eu olho, o arroz tá todinho lá, eu sem perceber, eu não comi ele. Mas eu costumo colocar, pelo menos no prato eu coloco um pouquinho, mas coloco. Mas normalmente eu acabo não comendo ele, não é, e é automático, não é porque eu quero. Quando eu vejo, comia saladas, comia os legumes que tem, a carne que tiver, e o arroz acabou ficando para trás. Mas é natural, não é porque não vou comer porque eu tenho que emagrecer, não por isso. Muitas vezes a gente vai carregando essas crenças e nem se dá conta delas, né? No seu caso, uma obrigação de comer, porque senão poderia ser até uma desonra para sua mãe. E aí quando você aplica EFT e você trabalha essa crença, esse pensamento, ele para de fazer sentido. Existem outros também, né? Tem pessoas que acham que não podem deixar comida no prato, e às vezes porque isso foi na infância, que a mãe falava, o pai falava, né, você não pode deixar comida no prato, tanta gente passando fome. E é claro que é legal que a gente só coloque no prato o que vai comer, mas se forçar a comer, aí você errou, colocou um pouquinho, você colocou um pouco a mais, seu organismo não precisa mais, você se forçar a comer por causa de uma crença, né, aquela comida que você não comer, ela não vai ajudar. O fato de você comer aquela comida não vai ajudar as pessoas que estão passando fome. As pessoas se obrigam a isso por causa de uma crença que elas carregam e às vezes que vem da infância. E é interessante se libertar disso também, né? São pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença no processo de emagrecimento. E aí me conta, você perdeu 18 quilos em 5 meses, é isso mesmo? Eu digo que eu digo que eu não perdi, né? Minhas amigas até riem muito. Stella, você perdeu quanto? Eu falei, eu não perdi nada. Porque a gente não perde o que não nos pertence. Esse peso não é meu, porque eu sou uma pessoa magra, esbelta, elegante. Não sou. Eu estou carregando esse peso, fiz favor para alguém e agora estou devolvendo. Falo desse jeito. Mas foi isso aí, Né? 18 quilos a menos? 18. 18. E Em mesmo, quanto tempo? né? Acho que menos de 5 meses, né? E você Realmente eu continua em processo ainda de emagrecimento? Você parou? Como é que você está agora? ainda tenho um bocado de quilo, né? Eu estou com 93 quilos, meu peso ideal seria em torno de pelo menos 75 quilos. Idealmente seria 70, mas se eu chegar até os 75, 78, vou ficar satisfeita. E você tá continuando emagrecendo ainda? Continuo sim. E como é que está o Semana processo? Tá? passada eu na lojinha comprei um short e ele realmente ainda estava muito apertado. Eu falei, mas eu vou comprar que daqui uns dias ele vai estar servindo. Aí eu deve vestir ele hoje, ele já está folgado. Aí, então assim, cada dia realmente, semanalmente eu tenho emagrecido. Né? Às vezes, por exemplo, teve as festas de fim de ano agora, né? Em seguida o Réveillon, né? Eu tirei uns 3 dias de folga, né? Deu uma passeada, você acaba abusando um pouquinho, né? Come um pouquinho mais, bebe uma cervejinha a mais. E eu falei, nossa, devo ter engordado, mas realmente não tinha diferença no meu peso quando eu cheguei. Quer dizer, não emagreci, mas também não engordei. Que ainda assim, mesmo nas festas, mesmo comendo um pouco a mais, a gente ainda se controla assim, normal, não é? Né? Se uma hora você não comeu ali no café da manhã, não comeu uma coisinha mais saudável, no almoço você sente falta. Quer dizer, meu organismo pede salada, sabe? Pede coisas frescas, assim, meu paladar pede isso. Eu não consigo explicar como é que é. Muito bom. Então continua aquela coisa de estar emagrecendo sem esforço, sem estar se preocupando muito, só seguindo o que você sabe. Sim. Como eu te falei, eu gosto muito de receber, né, em casa.
gosto muito de cozinhar e, na realidade, não sou nem modesta, mando muito bem na cozinha. E eu gosto de tomar minha cervejinha e realmente, em outros processos anteriores que eu fazia dieta, né, tomava medicação e não podia beber, né? Fazia a dieta, parava de beber a cerveja, emagrecia. Quando acabava, voltava a tomar a cervejinha, guardava tudo ou mais um pouco, né? Eu falei, se tiver que fazer uma dieta e não poder beber a minha cerveja, não adianta, não vou fazer. E agora não. Continuo tomando minha cervejinha, recebo meus amigos, saio, né? Graças a Deus, eu tenho excelentes amigos, então tem sempre convites para reuniões, né, festinhas. E só que agora a gente, inclusive os meus amigos também, né, a gente se adaptaram a uma nova realidade. Hoje o prato principal, a estrela da casa, da festa, da reunião, é sempre uma travessa enorme de saladas que a gente faz em forma de petisco, muito saborosos, muito temperados, muito coloridos, quer dizer, tem um visual bacana e realmente, a princípio, as pessoas estranham, mas como? Eu vou comer pepino e tomar uma cerveja? Quando começa, né, acaba achando uma delícia e acaba se divertindo e tá todo mundo, pelo menos o pessoal, né, do meu grupo, né, que eu tenho, estão todos aderindo também a essa nova situação e é muito bacana. Então, o seu exemplo acaba ajudando também a influenciar as pessoas ao seu redor, né? Isso é muito legal, né? E sem sofrimento, sem aquela coisa de fazer regime e dieta e ficar estressada, né? Então, acho que as pessoas vendo o seu jeito, a sua alegria, emagrecendo sem sofrimento, elas acabam também aderindo a algumas coisas que você tem feito, né? Isso é bem interessante. E me fala uma coisa, você... Realmente a diferença minha quando eu posso é realmente muito grande, muito grande. Me fala uma coisa, você acha que teria sido possível essa mudança sem você trabalhar essa questão interna com a EFT? De forma alguma. Ok. Então é isso, Estela Maia. Eu agradeço muito aqui o seu depoimento, a sua entrevista. Tenho certeza que vai servir de incentivo para as pessoas que estão assistindo, para que as pessoas consigam entender mais profundamente que o segredo para você emagrecer, primeiro está no emocional, nas crenças, no interior. Quando você trabalha isso, é que realmente vai ficar mais fácil de você se alimentar melhor, de você ter mais disposição até para se exercitar também. Enfim, mudando o interior primeiro, a fome emocional, limpando os sabotadores que você carrega, depois tudo fica mais fácil. Eu tenho certeza que a sua história aqui contribuiu para que as pessoas entendessem isso. Eu agradeço muito aqui pelo seu depoimento, ok? Ok. O que eu falei para você né, ontem também. O EFT, as pessoas não têm que ver o EFT como uma pílula milagrosa que vai acabar, em definitivo, com seus problemas. O EFT, quando realmente você trabalha mesmo, ele clareia a sua mente de uma forma assim tão profunda que as soluções para qualquer problema que você tenha vêm de forma clara e você começa a agir. Então, o EFT te ajuda a agir para solucionar, para retirar aquilo da sua vida, com exceção das dores. As dores realmente tirou mesmo. Agora, para você tomar uma atitude, para emagrecer, você precisa começar a fazer alguma coisa. Né? E o EFT, como eu digo, ele me libertou das amarras que eu tinha, que me impediam de botar em prática o que eu já sabia que eu precisava fazer para emagrecer. Né? Então, eu comecei a mudar de atitude. Né? E coisas que já eram para ter sido feitas antes e não fazia de forma alguma, não... Parecia que era realmente uma coisa, assim, várias cordas me segurando. E agora não tem mais essa sensação. Não tem mais essa sensação. Eu não me vejo voltando a ter os hábitos que eu tinha antes. Não consigo. É como se eu tivesse sido sempre essa pessoa.
Legal, essa sensação quando você se liberta é como se realmente eu sempre tivesse sido desse jeito que eu sou hoje e nunca tivesse sido daquela maneira anterior. Isso é bem interessante. E o que você É, falou, eu chamo de processos inconscientes de autossabotagem que você acabou se libertando deles. E o inconsciente ele é muito mais poderoso do que o racional. Então não adianta você ficar lutando racionalmente para acabar com o processo de autossabotagem, porque o inconsciente é muito mais profundo, é muito maior e sempre vai vencer. Uma vez que você resolve a questão inconsciente, mudar, ser saudável, comer melhor, se torna uma coisa natural, completamente sem esforço. Bom, mais uma vez aqui eu agradeço. E para quem está assistindo esse vídeo aqui, quiser saber mais sobre esse tema, sobre como emagrecer sem autossabotagem, aqui embaixo eu vou deixar um link com a sequência de vídeos que você pode assistir para entender melhor esse processo e como a EFT pode te ajudar. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais nessa sequência. Os vídeos não ficam no ar o tempo todo. Eu estou fazendo um lançamento agora e esses vídeos vão ficar no ar por alguns dias, então clica aqui embaixo, vê se o vídeo está no ar ainda para você assistir a essa série, ok? Então é isso, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.